Olá, caro alunado, mais uma aula aqui, estamos presentes aqui, eu aqui, você aí. É um prazer tê-los aqui de volta para mais uma aula de Direito e Legislação Imobiliária. Pois bem, como ficamos na aula passada, demos início ao direito do consumidor, mas não concluí, certo? Vamos iniciar agora nessa aula Direito do Consumidor. Vamos começar falando do código do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, também conhecido como CDC. Foi editado conforme a ótica constitucional e por força do artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para implementar a Política Nacional das Relações do Consumo, prevista no artigo 5º, no seu parágrafo lá 32. Pois bem, muitas vezes o consumidor é vítima do abuso por parte do fornecedor de produtos ou serviços e deixa de defender seus direitos por desconhecer o alcance da proteção e esses direitos pelo CDC. Abaixo eu listei algumas dicas elaboradas sobre como se prevenir das práticas abusivas, aonde está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, o fornecedor não pode condicionar, preste bem atenção aí, você futuro profissional da corretagem de imóveis, nessas dicas aí que eu elaborei. O fornecedor não pode condicionar a venda de um produto à compra de outro produto. Ou seja, para levar um produto, você não pode ser obrigado a comprar outro. Por exemplo, para levar o pão, você tem que comprar 1 litro de leite. Isso se chama venda casada. E é proibido por lei. É crime, inclusive. Está lá na Lei 8.137/90 do seu artigo 5º, no parágrafo 2º. É proibido ao fornecedor esconder um produto e dizer que o produto está em falta. Se algum fornecedor enviar-lhe um produto que você não pediu, não se preocupe. Receba como se fosse uma amostra grátis. Consumidor, os direitos básicos. E se alguém prestar a você um serviço que não foi contratado, não pague. A lei garante que você não é obrigado a pagar. Está lá no artigo 39, parágrafo único do CDC. Quarto, o fornecedor não pode prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou posição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Sexto, quem vai prestar-lhe um serviço é obrigado a apresentar, antes da realização do seu trabalho, um orçamento, está lá no seu artigo 40 do CDC. Nesse orçamento, preste atenção, ó, nesse orçamento tem que estar escrito o preço da mão de obra, o material a ser usado, a forma de pagamento, é primordial, e a data também da entrega e qualquer outro custo. Tudo discriminado lá no seu orçamento, certo? Você, corretor de imóveis, você também pode prestar um serviço, certo? E o outro lado lá, o cliente pedir um orçamento, uma avaliação, você apresentar quanto você vai querer de honorários na sua prestação de serviço, certo? O fornecedor também não pode difamar o consumidor, só porque ele praticou um ato no exercício de um direito seu. Existem leis que explicam como um produto é, um serviço como devem ser feitos, certo? O fornecedor não pode vender um produto ou realizar serviços que não obedeçam a essas leis. O fornecedor é obrigado a marcar um prazo para entregar um produto ou terminar um serviço. É como você também, profissional na corretagem de imóveis, futuro corretor. Lá na sua captação não vai ter o prazo do seu cliente, que vai lhe dar a opção de venda, que eu falei em aulas passadas, que eu mesmo trabalho de 90 a 180 dias. Então, aí, ó, esse prazo, você tem que prestar esse serviço dentro desse prazo. Caso contrário, você não vai receber seus honorários. Elevar sem custo causa
os preços de produtos e serviços, elevar sem justa causa os preços de produtos e os serviços. O fornecedor poderá aumentar o preço de um produto ou serviço apenas se houver uma razão justificada para o aumento. Isso sim, aí a lei lhe acoberta, justificado, certo? Se ele aumentar um preço ou um serviço, tem que ter aquela justificativa por que aquele aumento, ok? O fornecedor é obrigado a obedecer ao valor do contrato que foi feito, certo? Não pode aumentar o valor do produto ou serviço se o aumento não estiver previsto no contrato. Ó, minha gente, a gente falou aí em aula passada, em relação ao contrato. Contrato é lei, contrato tem força de lei, certo? O que foi acordado, que está ali no papel, você assinou, seu cliente assinou, é lei. Tem que ambos, vamos dizer, cumprir, certo? Com o que foi determinado lá naquele contrato. Tanto você como a outra parte, vice-versa, certo? O cliente lá também está esperando sua prestação de serviço. Ok? Está esperando que você forneça a ele aquilo que foi contratado. Então, o preço, tudo que está previsto lá, tem que ser executado. Ok? No artigo 2º lá, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Certo? Fornecedor, no artigo 3º, ele diz o quê? É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Quem são esses entes? São os ambulantes, os camelôs, certo? Eles também têm dever de cumprir com o que vende, entendesse? Quando a gente fala aí nacional ou estrangeira, a pessoa física ou jurídica, o caso mais prático hoje é as compras pela internet. Você compra produto chinês, você compra produtos americanos, certo? Produtos europeus. Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, os ambulantes e camelôs. Relação de consumo. Seriam relações de consumo com dono, aí são exemplos, certo? Condômino e condomínio, porque tem a relação. Locador e locatário, há uma relação. E aí também, como a gente está no mundo imobiliário, locador, locatário e imobiliária. Quer dizer, eu tenho um imóvel, certo? Eu sou o locador. Tem o cliente locatário e tem a imobiliária, que está para dirimir a questão que a gente já falou também aí em aulas passadas, o contrato, a administração do imóvel, certo? Então, há uma relação entre o locador, o locatário e a imobiliária, certo? 3 exemplos aí que a gente tem no ramo, no nosso ramo imobiliário. Condomínio, locador e locatário, locador, locatário e imobiliária. Serviços. No artigo 14 lá, o fornecedor de serviço responde, preste atenção aí, independente da existência da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Então, você, como um prestador de serviço, o qual vai ser futuramente, preste bem atenção. Ora você está respondendo uma imobiliária, ora você está respondendo uma construtora, você pode estar lá no sinal, lá no semáforo, panfletando, certo? Imóveis de alguém, então você também responde. Veja lá se pegue o panfleto, leia, veja se está de acordo. Sinta-se como se você fosse um cliente, certo? Como se você fosse comprar. Eu me sinto primeiro no lugar do cliente, certo? Eu pulo o balcão, me sinto no lugar do cliente e vejo se aquilo está em acordo ou em desacordo para anunciar, porque há uma responsabilidade da minha parte também, como profissional, certo? Há uma responsabilidade. A construtora não é minha, a imobiliária não é minha, mas eu respondo solidariamente. Por quê? Porque eu estou representando eles ali naquele ato. Eu estou panfletando um produto que são deles, certo? Ou hora da construtora, ou hora da imobiliária.
Entendeu? Então, preste atenção quando você for prestar seus serviços em nome de alguém. Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos, certo? Preste atenção também nas informações que já que a gente falou em panfleto, preste bem atenção nas informações que está no seu panfleto lá, que você está anunciando aquele imóvel, certo? Porque você sabe como consumidor que nós somos, e o qual você também é, que aquelas letras minúsculas lá que tem, geralmente nos panfletos, ali tem muitas pegadinhas, certo? Tem muitas pegadinhas. Então, às vezes o construtor bota umas letras minúsculas, apresenta um preço, mas aquele preço é exclusivamente de uma unidade, para chamar, às vezes, atenção, no mídia, marketing, certo? Na propaganda. Então, preste atenção, leia o que você for divulgar. Por quê? Porque nesse exemplo que eu estou lhe dando, se tiver as letras minúsculas lá e for de uma unidade, você também tem que saber qual é a unidade para também debater com o seu cliente, se ele vir indagá-lo sobre a unidade, o qual é aquele preço. Você tem que estar preparado, ok? Saber o que está prospectando, saber o que está vendendo, saber o que está realmente no papel, certo? E tem que estar aqui, ó, na língua também. Não é você chegar para um cliente, pegar o panfleto e ler para ele. Não. É para você entregar o panfleto ao cliente e saber o que está ali. As principais informações. Valor, metragem, localização, a descrição em si do imóvel, certo? O que o prédio oferece, quantos quartos, piscina, salão de festa, se tem ou não, ok? Área de lazer, se tem ou não, home cinema, se tem ou não, academia, fitness. Preste atenção também nesses nomes americanizados, porque a gente também tem essa cultura de usar muitos nomes em inglês. Está lá, closet, fitness, showroom, home cinema, certo? Isso, se você não souber, não é obrigado a fazer um curso de inglês, não. É obrigado você procurar saber. Vá no Google, certo? Procure seu gerente, procure seu coordenador, para tirar aquela dúvida que você tem, também não só na palavra, mas também na pronúncia, certo? Tem muitos corretores aí que passam vexame porque não sabe pronunciar, nem exercita, certo? E se dá mal, porque às vezes o cliente ele é mais sabedor do que nós próprios profissionais, certo? Se você pegar lá o panfleto, se tiver uma palavra que você nunca viu, certo? Procure logo saber antes de você anunciar, antes de você prospectar com o seu cliente. Tem um exemplo, eu mesmo. Não é porque eu estou aqui na tela sendo professor, não, que eu sei mais do que você, não. Amanhã ou depois você poderá estar aqui, isso é consequência, é você querer, certo? Não é que eu esteja aqui, eu sou melhor, eu sei mais do que você. Não, porque comigo já aconteceu isso. Eu peguei um imóvel, tinha no panfleto lá, Caramachão, e eu não sabia, eu nunca tinha visto essa palavra e nem sabia o que era. Então, o que foi que eu fiz? Corri e fui procurar saber o que era. Caramachão, eu pensei que era um machão. Um cara machão. Caramachão. Sabe o que era? Uma base de madeira, certo? Para você colocar uma árvore, nesse caso, trepadeira, para ficar em cima daquela base. Um banco embaixo, um espaço zen, um espaço para leitura, um espaço para você ficar mais à vontade. Nada mais do que isso. Closet, lavabo, são palavras que aparecem. Se você não souber, procure logo antes de qualquer outra coisa, ok? Antes de divulgar, antes de anunciar, beleza? É uma dica muito importante para você. Serviço. Lá no artigo 14 diz o quê?
O fornecedor de serviço responde independentemente da sua existência da culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. O CDC, lá no artigo 34, trata da responsabilidade solidária, que é isso que nós acabamos de falar, certo? Entre o fornecedor e seus prepostos ou representantes. Nós representamos, às vezes não, porque eu não tenho imóveis para vender nem alugar. Eu vou captar de alguém. Então eu represento alguém, certo? Eu represento uma imobiliária, eu represento uma construtora e posso representar também uma pessoa física, certo? Que ela não seja nem imobiliária, nem construtora. Isso é nosso dia a dia. Então, preste atenção aí na responsabilidade solidária, ok? Então, no artigo 34 diz o quê? O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável, preste atenção, ó, pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos na prestação de serviço de empregados, vendedores autônomos, prepostos, produtores ou promotores, etc. Que é isso que nós vamos fazer futuramente. Está encaixado tudo aí. Ok? Prestação de serviço, promotores, que a gente vai promover alguma coisa, alguma venda. Eu posso estar numa feira, certo? Promovendo ali aqueles imóveis de uma certa construtora ou de várias construtoras, certo? E vou responder solidariamente caso venha acontecer alguma coisa, alguma reclamação do cliente, alguma coisa que eu disse que tinha que não tem, o valor que era que não é, uma coisa que vinha no produto que não veio, a exemplo de um piso, a exemplo de uma luminária, a exemplo de uma cerâmica, louças de banheiro, a exemplo de uma porta, a exemplo de uma janela, a exemplo de uma esquadria. Tem muitas coisas, pessoal, aí que a gente pode dizer e prestar atenção o que realmente você está vendendo e o que realmente o cliente vai receber, certo? Não minta, nem omita. Você pode até omitir, não é mentir, certas coisas, mas quando for assim de última necessidade, mas mentir jamais. E eu vejo muitos colegas aí que já se deram mal em relação a essas questões que nós discutimos aqui agora, ok? Preste atenção, você aí. Seja um verdadeiro profissional que o mercado exige, que o mercado quer. Para ser qualquer um, não interessa ao mercado, porque qualquer um já tem muitos lá, certo? Está precisando de profissionais, o qual vocês com certeza serão. Beleza? Vamos parar por aqui nessa aula. Na próxima aula damos continuidade ao direito do consumidor. Brevemente estaremos de volta.